Olá pessoal, eu sou Hugo Machado II e esse é mais um vídeo da série dedicada às relações entre a inteligência artificial e o direito. No vídeo de hoje trataremos da questão referente ao controle do poder quando ele é exercido por meio de algoritmos ou com os algoritmos servindo de instrumento ao exercício do poder. Como se pode controlar o poder nessas situações. Nós já vimos no vídeo anterior que é um mito a ideia de que os algoritmos são neutros. Nós vimos com exemplos banais tirados do Google Tradutor que os algoritmos podem ser enviesados, que os algoritmos podem ser preconceituosos, que os algoritmos podem cometer equívocos. Porque, como diz o vídeo que foi sugerido no vídeo anterior, garbage in, garbage out, ou seja, se entra lixo, sai lixo. Se entra lixo como fonte de dados, de informações que vão servir para embasar as decisões que o algoritmo vai tomar, essas decisões vão ter os mesmos defeitos que os dados que as alimentam têm. E esse é só um dos exemplos, esse é só uma das ilustrações dos equívocos que podem ser cometidos quando se usam algoritmos. E a ideia aqui é a seguinte: muitas vezes, quando se discute sobre a conveniência de empregar algoritmos para atender ou atingir finalidades específicas, por exemplo, nós vamos querer que sistemas inteligentes dirijam carros autônomos, nós vamos querer que sistemas inteligentes pilotem aviões, nós vamos querer que sistemas inteligentes julguem questões judiciais, pelo menos em um primeiro momento, questões repetitivas, questões que já foram julgadas por humanos antes e que se apresentam casos iguais ou semelhantes, e esses casos iguais vão receber o mesmo tratamento e nós vamos ter uma máquina para fazer isso. Enfim, quando se discute sobre a análise de exames, examinar uma imagem, interpretar uma imagem para saber se ali tem um tumor cancerígeno, um tumor maligno, por exemplo, num exame de ressonância magnética, de ultrassonografia, enfim. Se nós vamos querer que algoritmos façam isso, e muitas dessas atividades já estão sendo feitas por algoritmos. Por isso que isso é examinado aqui nesse vídeo dedicado às relações entre a inteligência artificial e o direito no curto prazo. Então, nós vamos querer que os algoritmos assumam essas posições partindo daquela distinção feita num dos primeiros vídeos entre sistemas inteligentes especialistas ou a inteligência artificial restrita e sistemas inteligentes amplos ou a inteligência artificial ampla. O sistema inteligente especialista ou a inteligência artificial restrita é aquela que consegue atingir um objetivo específico: jogar xadrez, traduzir um texto, conduzir um carro. São objetivos específicos. Nós já temos sistemas que fazem isso, até melhor do que os humanos em alguns casos. E a inteligência artificial ampla seria aquela capaz de atender ou atingir a qualquer objetivo que se apresente diante dela. Esse é o santo graal da inteligência artificial, é o que se busca, que seria uma etapa importante para se chegarem em sistemas conscientes, e sistemas que podem até se discutir a dignidade deles e a capacidade de eles serem sujeitos de direitos num futuro um pouco mais distante. Mas por enquanto esses sistemas específicos, como disse, quando se discute se eles vão assumir o nosso papel na interpretação de um exame ou na condução de um veículo, geralmente a resposta que se dá é a resposta que a gente encontra, por exemplo, nos livros de Harari, no Homo Deus e no 21 Lições, que é a seguinte: o que importa não é que o algoritmo seja perfeito, o que importa é que ele seja menos imperfeito do que o humano. Então, não importa que os carros guiados por algoritmos sejam infalíveis, eles até podem incorrer ou se envolver em acidentes eventualmente. Para a gente decidir se nós vamos trocar um motorista humano por um motorista eletrônico, o critério não deve ser o motorista eletrônico nunca bater o carro. O critério deve ser que o motorista eletrônico vai bater o carro menos do que o motorista humano. E essa seria a decisão, ou esse seria o critério para pautar a decisão, de acordo com Harari, entre empregar um algoritmo ou empregar um ser humano na consecução daquela tarefa. Mas a questão, assim colocada, ela é colocada de maneira incompleta. E é isso que se pretende discutir no vídeo de hoje. Porque a questão não é saber se o algoritmo é mais infalível ou menos falível do que o humano. A questão é saber se existem critérios, mecanismos, instituições capazes de controlar essas falhas. Esse é um aspecto que não pode ser esquecido. Então a discussão não deve ser simplesmente porque o sistema eletrônico vai errar menos do que o humano.
um algoritmo, por exemplo, que dentro do Supremo Tribunal Federal selecione recursos para aplicar a eles precedentes da Corte, examinando o banco de dados de julgamentos de jurisprudência do STF, examinando os recursos extraordinários que chegam ao STF, o sistema vai verificar quais acórdãos já eventualmente julgaram aquelas questões idênticas, qual a jurisprudência dominante no tribunal sobre aquele assunto, e eventualmente já produz o acórdão ou a decisão monocrática para julgar aquele caso. A discussão não deve ser apenas de se o algoritmo vai errar menos do que o assessor que fazia isso antes para o ministro. A decisão vai ser, nós temos mecanismos para controlar e corrigir, para prevenir, controlar e corrigir erros praticados pelo algoritmo, do mesmo modo que nós temos dos erros praticados pelos assessores ou por quaisquer outros seres humanos, no caso dos motoristas. A questão não é só o motorista eletrônico bater menos do que o humano, mas nós teremos mecanismos de controlar, evitar, de alguma forma conter esse percentual de acidentes, ainda que menor. No caso de um ser humano, nós podemos fazer, por exemplo, uma campanha para ele não dirigir tendo bebido, estipular normas que punam aquele que dirige embriagado. Nós podemos criar mecanismos para tentar diminuir ainda mais os erros cometidos por humanos. Nós temos como fazer isso em relação aos algoritmos. Se eles não são infalíveis, eles erram menos do que os humanos, mas eles erram. Como nós podemos fazer com que eles errem menos? E, mais importante, corrigir os erros que eles eventualmente venham a cometer. E isso deve ser discutido de uma forma geral, mas principalmente quando eles, como disse no início, instrumentalizam o exercício do poder. E aí no vídeo de hoje, a ideia é discutir apenas um aspecto, que é da aplicação do devido processo legal, a importância do devido processo legal no contexto do uso de algoritmos. O devido processo legal é um princípio de conteúdo muito amplo, de desdobramentos os mais diversos e importantíssimo na contenção do poder quando manifestado por parte, sobretudo, de autoridades do poder público, na elaboração e na aplicação de normas que de algum modo atingem a nossa liberdade e o nosso patrimônio. Então, foram séculos e séculos e séculos de erros e de tentativa de corrigir esses erros que nos legaram instituições como o princípio do devido processo legal. Foram séculos de arbítrio, de abusos praticados por governantes que nos levaram à criação de mecanismos, a pessoas que pensam e criam mecanismos para tentar mitigar esses abusos. Esses mecanismos às vezes não funcionam, aparecem defeitos no uso desses mecanismos, então se pensam em outros e se pensa em corrigir esses mecanismos. O ser humano, desde que idealizou a linguagem, desenvolveu uma inteligência um pouco mais desenvolvida, um pouco mais avançada, idealizou a linguagem, criou realidades institucionais, criou a cultura, o ser humano passou a aplicar às ideias o mesmo processo de seleção natural por tentativa e erro que a natureza aplica aos seres vivos. Isso está explicado em vídeos aqui do canal que tratam de epistemologia, num quadro dedicado à epistemologia. É basicamente a epistemologia evolutiva de Karl Popper, e que também era de Pontes de Miranda. Mas, aplicada essa técnica de tentativa e erro, de evolução por tentativa e erro, às instituições humanas, às instituições jurídicas, elas nos legaram, por exemplo, a necessidade de... Primeiro, em relação ao devido processo legal, ele se reflete limitando o poder. O poder de quem tem a aptidão de eventualmente interferir na nossa liberdade e nos nossos bens, em nome da coletividade, supostamente. Essa pessoa tem o seu poder limitado, essas pessoas têm o seu poder limitado, ou devem ter o seu poder limitado, em dois contextos diferentes. Na elaboração das regras gerais e abstratas que disciplinarão a forma como a nossa liberdade e o nosso patrimônio poderão eventualmente ser afetados, e até a forma como nós teremos liberdade, a própria definição, a própria conformação da liberdade e do patrimônio são feitas a partir dessas regras. A própria conformação é feita a partir dessas regras. Então, na elaboração de regras que conformarão o exercício da liberdade e o exercício do direito de propriedade e a forma como eles poderão ser limitados, essas regras têm que seguir o devido processo legal. Então é preciso que elas sejam feitas de forma pré-estabelecida, por um processo previamente previsto e publicizado. As pessoas que elaboram as regras
são eleitas, elas devem satisfação a quem as elegeu, elas têm preocupação de eventualmente não conseguir se reeleger ou não conseguir eleger um sucessor, se elas se comportarem mal. Então uma série de mecanismos ligados à eleição dos nossos representantes e ao processo legislativo, eles limitam a forma como se elaboram normas. Isso para não referir às garantias que constam dos textos constitucionais, que essas normas não podem alterar e que muitas vezes visam a garantir o próprio funcionamento da democracia, as próprias regras do jogo, que são os direitos individuais, a proteção da esfera privada e da esfera pública dos indivíduos para que elas possam interagir e assim por diante, as liberdades e assim por diante. Mas feitas as normas dentro do devido processo legal, aplicadas essas instituições jurídicas para que se criem leis justas, para que se criem leis não arbitrárias, para que se criem leis que vão afetar nossa liberdade, nosso patrimônio, e o poder de quem as faz está limitado por essas garantias, tudo isso não adiantaria de muita coisa ou de quase nada se essas leis, quando de sua aplicação, pudessem ser aplicadas arbitrariamente. Então, de que ia adiantar nós temos na Constituição, por exemplo, uma determinação de que não há crime sem prévia lei que o defina? E do que adiantaria nós termos leis previamente definindo condutas como sendo criminosas, se depois as autoridades policiais e judiciárias pudessem acusar e no caso das autoridades do Ministério Público, junto com os policiais, depois as judiciárias, investigar, acusar e depois condenar pessoas, mesmo que elas não tenham praticado os crimes previstos nas leis que previamente os definem nos termos da Constituição. Então a Constituição e a lei não iam adiantar de coisa alguma se a autoridade pudesse punir quem quisesse, mesmo sem ter praticado os crimes previstos na lei. De que ia adiantar a Constituição dizer que só pode ser instituído o tributo por lei, e uma lei dispor quais hipóteses levarão à cobrança de tributos, se a autoridade pudesse cobrar tributo em quaisquer outras hipóteses que não aquelas? Só é possível cobrar tributo de quem tem renda, por exemplo. Aí tem uma pessoa que não teve renda, coisa nenhuma, mas a autoridade disse que ela teve, ou a autoridade cobra mesmo assim, e fica por isso. Então, é preciso que se limitem também os poderes de quem aplica as normas, e o devido processo legal também atua nesse momento, para, por exemplo, exigir das autoridades executivas e depois judiciárias publicidade dos seus motivos, que elas indiquem os motivos pelos quais agem, para que se possa contrastar esses motivos com a ordem jurídica. Por que as decisões têm que ser, os atos administrativos têm que ser motivados, as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, exatamente para que se verifique se elas estão mesmo ou não de acordo com as normas que foram feitas de acordo com o devido processo legal no plano legislativo. As autoridades têm que garantir direito de defesa, elas têm que, enfim, seguir, no caso das autoridades judiciárias, é preciso que elas tenham garantias de inamovibilidade, de irredutibilidade de vencimentos, garantias que vão dar a elas conforto para eventualmente tomar decisões que desagradem o chefe do executivo, que desagradem o rei, o príncipe, o czar, o imperador. Historicamente se viu que os juízes que tinham poder delegado do imperador, do rei, do czar para resolver conflitos, esses juízes não tinham autonomia suficiente para resolver conflitos quando os conflitos envolviam o interesse do próprio imperador, do próprio rei, porque eles tinham medo de sofrer punições caso decidissem contra os interesses do rei. Para isso, no processo de tentativa e erro, surgiram as garantias da magistratura para que os magistrados tenham coragem de decidir de acordo com o que eles acham que as leis dispõem e não de acordo com o que o príncipe quer. Então, essas garantias também no momento da aplicação das regras que decorrem do devido processo legal nesse momento de concreção, elas também, tanto as do plano normativo, ligadas ao processo legislativo, como as do plano da concreção, ligadas à aplicação e ao julgamento dessa aplicação das leis, elas são colocadas em risco pelo uso de algoritmos. Por quê? Porque esses institutos todos que eu mencionei, eles foram idealizados nesse lento processo de tentativa e erro que durou séculos e ainda dura, né? Porque não terminou, não termina. Mas esse processo, ele foi levado a efeito por todos esses séculos diante de falhas humanas. A tentativa e erro era feita, e os erros eram erros humanos. Então, dever de fundamentação, as regras de impedimento e suspeição, todas as regras que visam a tentar tornar menos imperfeito a aplicação
o ato de aplicação do direito, de tornar menos imperfeito o ato de criação do direito no plano normativo, todas essas instituições foram moldadas à luz dos erros humanos. E elas são tentativas de minimizar, corrigir ou evitar os erros humanos. Quando o algoritmo entra em cena, algumas delas podem não funcionar. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos. O algoritmo, quando vai eventualmente fazer um lançamento tributário, ele tem que identificar se ocorreram fatos que estão previstos na lei como necessários e suficientes para fazer nascer a dívida tributária. Então a lei dispõe, por exemplo, que quem tiver rendimentos deve pagar imposto de renda. O algoritmo vai verificar se o sujeito teve rendimentos. Se ele tiver experimentado esses rendimentos, o algoritmo cobrará o imposto nos termos da lei. Então o algoritmo tem que conhecer o fato e ele tem que conhecer a legislação. E aí se pergunta, quem vai dizer a ele o que diz a legislação? Quem vai dizer ao sistema informático da Receita Federal qual o conteúdo da legislação do imposto de renda? Em primeiro lugar, já partindo da premissa de que só existe um conteúdo dessa legislação, como se ele fosse unívoco. Todos nós que estudamos direito sabemos o quanto é complicado, às vezes, chegar a um consenso quanto ao sentido de um texto legal. Mas mesmo que haja esse consenso quanto ao sentido do texto legal, qual vai ser esse sentido que vai ser dito para o algoritmo? É o que o programador disser? É o que a instrução normativa da Receita disser? Qual vai ser a interpretação da lei que o algoritmo vai usar para julgar os casos concretos que chegarem ao crivo dele, por exemplo, para ele fazer um lançamento ou não, ou para ele sugerir à autoridade que faça um lançamento ou não? Qual o significado do texto normativo do qual ele vai partir como critério? O programador não foi eleito, o programador muitas vezes não é versado em direito. Ele vai ser auxiliado por alguém que é versado em direito, mas que também não foi eleito. Então, é possível que haja equívocos nesse momento. Como corrigir esses equívocos? Os equívocos que acontecem numa decisão no Congresso Nacional, o devido processo legal moldado por séculos, nos ajuda minimamente a corrigir ou a prevenir. O deputado está sensível à opinião pública, o deputado é permeável ao entendimento dos seus eleitores, ele não vai querer votar uma lei que vai ser muito polêmica, ele pode perder voto na eleição seguinte, ele não vai querer aprovar uma lei muito polêmica que o leve a perder voto nas suas bases na eleição seguinte. O programador pode não estar preocupado com isso. E o técnico burocrata da Receita Federal que ajuda o programador a fazer o algoritmo, que vai fazer os lançamentos, também não está preocupado com isso. Então, para que se controle a legalidade do que esse algoritmo faz, no mínimo é preciso conhecer esse critério do qual ele parte. Em relação aos fatos, como nós sabemos os critérios que eles usaram para chegar naquelas convicções quanto ao fato? O fato aconteceu mesmo daquele jeito? Esse contribuinte teve mesmo esse rendimento? Esse contribuinte é mesmo a pessoa que o algoritmo supõe ser? Como o algoritmo conhece os fatos? Também aí pode haver erros e esses erros também devem ser passíveis de correção. Se apontam alguns caminhos para isso, para que se evitem esses erros. É preciso adaptar, atualizar, de novo no processo de tentativa e erro, mas adaptar, atualizar o devido processo legal para ele poder funcionar também em relação aos algoritmos. E aqui eu vou trazer apenas alguns exemplos. A primeira forma é tornando os algoritmos transparentes. E nós temos várias objeções a isso que eu acabei de dizer. Em primeiro lugar, se pode dizer que às vezes o segredo é a alma do negócio e o segredo não deve acontecer, senão as pessoas vão conseguir burlar o algoritmo. Se as pessoas souberem qual o critério que o algoritmo usa, por exemplo, para parar quem chega de uma viagem internacional, para ser fiscalizado pela alfândega, as pessoas vão tentar game the system e usar de mecanismos para, não incorrendo nesses critérios, nessas hipóteses, não serem paradas. Esse é um argumento plausível, razoável, que o físico pode usar. Mas aqui nós temos um contra-argumento, que é o de que não é cabível o segredo em relação à coisa pública. É até um contrassenso falar de segredo da coisa pública. Se a Receita Federal é poder público, o que ela faz deve ser público, e se os critérios são critérios legítimos, são critérios legais, o contribuinte tem o direito sim de conhecê-los e não vai haver. A burla que poderia haver seria, por exemplo, o contribuinte não trazer nada do exterior para não ser fiscalizado. E aí isso não seria uma burla. Se ele trouxer algo e a Receita Federal aplicar os seus critérios, ele não terá como fugir deles apenas conhecendo esses critérios. Então esse argumento é um argumento que tem procedência apenas relativa e ele pode ser afastado. Também se pode dizer que muitas vezes não dá para conhecer o critério, porque existem hipóteses em que a máquina aprende. O programador, ele cria um algoritmo que é capaz de aprender com a própria experiência
um sistema de machine learning que aprende com a própria experiência e com o tempo ele passa a criar os próprios critérios que ele vai usar para fiscalizar as pessoas. Então o programador não sabe esse critério com antecedência, ele não tem como dizer qual é o critério. Esse é um argumento plausível também para se criticar a defesa de uma publicidade algorítmica. Mas isso não quer dizer que o algoritmo não deva ser transparente, porque ele pode, mesmo criando os seus próprios critérios, fazer uma fundamentação ou deixar um log, deixar um registro dos caminhos que ele passou, que ele trilhou. Eu parei esse contribuinte por isso, por isso e por isso. São critérios que o programador não sabia, são critérios que o algoritmo inventou, mas o fato de o algoritmo ter inventado esses critérios não impede o algoritmo de a posteriori dizer quais são. São esses, eu parei por isso. Então, o fato de o algoritmo criar os próprios critérios e esses critérios não serem previamente conhecidos pelo programador não faz com que o algoritmo não possa publicizá-los a posteriori. E um outro ponto que deve ser lembrado é que não basta publicizar. A publicidade do algoritmo não é um fim em si mesmo. A publicidade existe para que ele possa ser controlado, para que se possam controlar equívocos, abusos, vieses ou desvios, para que se possam evitar, por exemplo, preconceitos, para que se possam evitar critérios equivocados, para que o algoritmo não seja uma caixa preta que o que sai de lá a gente tem que aceitar porque a gente não sabe o que pautou aquela decisão. Então, a decisão não tem que ser pública como um fim em si mesmo, mas ela tem que ser pública para que se possa controlá-la. Então, não basta que ela seja pública, ou não basta que os critérios sejam conhecidos, ou passíveis de serem conhecidos. É importante também que eles sejam compreensíveis. Muitas vezes, quando se pede uma informação para alguém que não quer dar a informação, a pessoa fornece uma quantidade absurda de informação na qual a que se pede está misturada. Então eu quero um dado, a pessoa me dá bilhões de megabytes de dados e o dado que eu quero está ali no meio. E é quase impossível de encontrar porque ele está escondido pela abundância de informações irrelevantes. Então o algoritmo não precisa apenas ser transparente, ou partir de critérios transparentes, ainda que a posteriori, mas também tem que ser critérios compreensíveis, critérios claros. As pessoas sabem por que ele fez o que fez. Ou é possível saber isso. E a outra forma de controlar os algoritmos é havendo um controle por parte da sociedade civil, no que tange aos algoritmos usados pelo poder público, haver um controle da sociedade civil em relação a esses algoritmos, inclusive que pode ser um controle prévio. Então a Receita Federal vai usar um sistema para fazer lançamentos. A Receita Federal vai fazer um sistema para fiscalizar pessoas na alfândega ou no porto, quando chegam contêineres em navios que vêm de outros países, pois que esse algoritmo possa ser testado por associações, por entidades da sociedade civil, não governamentais, independentes, que tenham especialistas em direito e em tecnologia, para que eles possam testar o algoritmo, vê-lo funcionando em situações imaginárias, hipotéticas, submetê-los a situações limites, a situações problemáticas, situações teste, para ver o comportamento dele e testar possíveis erros antes de eles serem colocados em funcionamento ou mesmo enquanto eles estiverem sendo colocados em funcionamento. E isso possa ser usado como uma ferramenta adicional de controle dos equívocos praticados por eles. Então isso mostra, nesse vídeo, esse pequeno apanhado que fiz, mostra que o uso da tecnologia por parte de quem exercita o poder traz diversas repercussões para o direito, porque o direito historicamente teve sempre a preocupação de instrumentalizar e muitas vezes a partir de abusos limitar o exercício do poder, e quando o exercício do poder se dá através de algoritmos, o direito tem que se adaptar para isso. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!